E aí, senhoras e senhores caóticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. No vídeo de hoje, dando sequência direta ao vídeo anterior sobre produto vetorial, nós vamos trabalhar agora a direção e sentido do produto vetorial. Essa é uma característica bem diferente do produto escalar, né? A gente não precisou discutir nada disso, mas agora em produto vetorial é essencial que a gente faça esse tipo de discussão para ter de forma completa a caracterização do produto vetorial. O que vai rolar agora é uma definição. Então, digamos que eu tenha A produto vetorial com B gerando o vetor C. Tá? Agora a gente vai definir qual que é a direção do vetor C, certo? A definição geométrica é a seguinte. Eu tenho meu vetor A e B, como a gente viu no último vídeo, eles determinam um plano entre si, que eu representei aqui por esse losango aqui. Eu vou chamar esse plano de plano π. Lembrar que o plano π ele é ilimitado. Tá? Aqui está uma representação pictográfica, mas o plano π ele é como se fosse um plano infinito. Se estende até o infinito. Fato é, existe esse plano. E esse plano é gerado pelos vetores A e B. Então, por definição, o vetor C ele vai se encontrar numa direção que é ortogonal ao plano formado pelos vetores A e B. Pegaram a ideia? Eu fiz o produto vetorial A e B e ele deu o vetor C. Tá? Esse vetor C ele se encontra numa direção ortogonal ao nosso plano π. Então, uma possibilidade seria assumir que esta reta diretora contém o nosso vetor C, certo? Então, o vetor C ele é ortogonal ao plano formado entre A e B. Então, ele está, de certa forma, ortogonal a B e ortogonal a A ao mesmo tempo. Então, por exemplo, essa reta aqui, ela forma 90 graus com o vetor B, ela forma 90 graus com o vetor A ao mesmo tempo. Então, para eu falar isso tudo de uma vez, A e B formam um plano e o vetor C, eles corta ortogonalmente esse plano. Lembra que o vetor é um ente livre. Então, essa reta aqui eu poderia ter escolhido ela em qualquer lugar, desde que ela cortasse o plano a 90 graus. Eu escolhi aqui porque eu quero representar o vetor com a origem dele partindo da origem dos vetores A e B ao mesmo tempo. Beleza. A gente já tem uma direção. O vetor ele tem que estar ortogonal a esse plano. Só que toda direção me dá dois sentidos. Então, existe a chance do meu vetor C apontar para cima, nesse exemplo, ou apontar para baixo, nesse exemplo. Tá? Ambos esses vetores, eles cortam o plano π de forma ortogonal. Não tem como ser assim, não tem como ser assim, não tem como ser assim, assim. Ele precisa ser ortogonal. Então, ele só pode ser assim, cortando o plano π a 90 graus. Só que ele pode estar perfurando o plano, então ele tem um sentido para baixo, ou ele pode estar perfurando o plano com um sentido para cima. Eu preciso de uma definição a mais. Eu preciso do sentido do meu vetor. Para onde que aponta o meu vetor C? É aí que entra o grande mistério do produto vetorial. Tanto o seu módulo, sua direção e seu sentido, eles são definidos arbitrariamente, pessoal. Tá? É diferente, por exemplo, do vetor força, do vetor deslocamento, do vetor velocidade, que são vetores que têm uma natureza própria. Tá? Quando o vetor força aponta para aquele lado, é porque ele vai gerar uma aceleração num corpo que aponta naquele lado, segundo a segunda lei de Newton. Tá? Se o vetor velocidade aponta para lá, é porque ele é tangente à trajetória naquele sentido. Tá? Então, tem vetores que eles têm uma natureza própria, né? E são chamados vetores polares. Tem vetores que eles não têm uma natureza própria. Sua direção e sentido são definidas de forma arbitrária. Esses são chamados vetores axiais ou pseudo-vetores. É uma nomenclatura. Então, o produto vetorial ele é um vetor axial. Ele é um pseudo-vetor. Justamente por isso, ele precisa de um sentido, de uma direção, de um módulo, tudo é arbitrário. Nesse contexto, a gente vai arbitrar o sentido do produto vetorial da seguinte forma. Se A vec B gera o vetor C, eu preciso que A, B e C sejam, nessa ordem, uma base destrogira. Para quem tem dúvida do que é uma base destrogira, o vídeo 40 dessa série fala sobre orientação no R3. E lá eu explico bem qual que é a diferença de uma base destrogira, triedro positivo e seus opostos. Mas, de maneira simplificada, a gente pode dizer o seguinte. Se essa base ela é ordenada, esse é o primeiro vetor, esse é o segundo vetor, esse é o terceiro vetor. Toda vez que eu fizer uma rotação do primeiro vetor da base
na direção do segundo vetor da base, dentro do plano em que os contém, qualquer observador na ponta do terceiro vetor vai ver esta rotação no sentido anti-horário, certo? Ou seja, imagina que eu digo que este vetor em azul é o vetor C, que seria o produto vetorial. Tá? Esse observador aqui, ele enxergaria o seguinte, ó, se A girar no sentido de B dentro do plano π, esse observador está olhando essa mesa por baixo, né? Esse plano por baixo. Então, ele vai ver essa rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Então, ele vê no sentido horário. Então, isso aqui não pode ser o produto vetorial A e B. O produto vetorial A e B precisa ser esse vetor. Por quê? Qualquer observador que eu puser na ponta de C vai enxergar a rotação de A para B no sentido anti-horário. Então, uma maneira da gente deixar isso simplificado é utilizar a regra da mão direita. Toda base destrógira obedece à regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? É o seguinte, você pega a sua mão direita, pode ser que esteja invertido aí no vídeo, mas você pega a sua mão direita, aponta seus dedos na direção do primeiro vetor, tá? Se o produto vetorial é A vec B, esse é o primeiro vetor. Então, aponta os dedos na direção do primeiro vetor. Gira os dedos fechando na direção do segundo vetor. O polegar aponta para o produto vetorial, tá? Toda vez que isso acontecer, toda vez que você utilizar a regra da mão direita, ele vai te dar qual que é o sentido do produto vetorial. Então, por exemplo, façam vocês aí, ó. Eu estou olhando aqui para o tablet, e daí, ó, eu estou apontando os dedos na direção de A, estou girando os dedos no sentido de B. Então, meu polegar aponta para o vetor C. Ele aponta para o sentido que deve ter o produto vetorial. Tá? Então, a direção você já sabe. Você fez ali a reta. Agora, o sentido faz o produto vetorial pela regra da mão direita. Veja o que acontece, por exemplo, se eu mudo a ordem. Imagina que eu quero o produto vetorial B com A. Como é que fica isso? Você aponta os dedos na direção de B e fecha a mão na direção de A. Só que tem que fechar a mão pelo ângulo que forma entre eles. Então, tem que ser pelo menor ângulo. Então, eu não consigo fechar B na direção de A, fechar a mão na direção do vetor que está para cá, se eu não inverter a mão. Né? Eu aponto na direção de B, inverto os dedos, fecho os dedos na direção de A, o polegar aponta para onde seria o produto vetorial. Então, o produto vetorial B com A vai dar exatamente o vetor azul. Então, aqui você já nota uma coisa importante. O produto vetorial ele não comuta. O produto vetorial A e B gera um vetor aqui que foi para a vertical para cima. Já o produto vetorial B com A gerou um produto vetorial para baixo. O produto vetorial de um é o oposto do produto vetorial do outro. Então imagina aqui esse exemplo. Agora eu tenho A na horizontal, B na vertical. Então o plano formado por A e B seria o plano do papel. Se o meu objetivo é determinar para onde aponta A vec B, eu teria que fazer o seguinte, ó, aponta os dedos na direção de A, gira os dedos na direção de B. Então, o polegar aponta para onde está o vetor. Então, o vetor ele sai do plano do papel. Então, a gente representa isso como ou faz ele meio torto assim, para dizer que ele está saindo do papel, mas outra nomenclatura muito utilizada é dizer que o vetor C ele aponta para fora do papel e usa esse símbolo aqui. É como se eu estivesse vendo uma seta na tua direção. Então, tu vê o pontinho e o contorno ali da ponta da seta, da ponta da flecha. A outra possibilidade é, eu quero produto vetorial B com A. Eu já sei que a direção é ortogonal ao papel. Ele pode sair ou ele pode entrar. Se eu estou fazendo B com A, eu pego os dedos na direção de B, giro os dedos na direção do vetor A. Então, o polegar aponta para dentro. Então, o meu vetor ele perfura o papel. Tá? Então, o produto vetorial B com A eu posso representar assim, entrando no papel, meio torto ali. Né? Se tu imaginar que isso aqui é um cubo, então, ele está entrando naquela aresta ali do cubo, mas outra forma de representar seria com um X dentro de uma bolinha, para representar a seta. Se vocês imaginarem o vetor como uma flecha, isso aqui é isso aqui visto de frente, isso aqui é como se fosse isso aqui visto pelas costas do vetor. Então, esse X mostra que o vetor aponta para dentro do plano do papel, esse ponto dentro da bolinha mostra que ele aponta para fora do plano do papel. Tá? E a partir disso, a partir dessa regra da mão direita, vocês podem fazer quaisquer combinações que vocês quiserem. Eu posso escrever isso aqui, ó. O produto vetorial ele é anti
comutativo, ele não é simétrico, não é comutativo que nem o produto escalar. Tanto faz A e B, B e A no produto escalar. No produto vetorial, não. Então a ordem faz toda a diferença. Porque A e B gera um vetor que é exatamente o oposto de B com A. Gera um vetor no outro sentido. Tá? Isso aqui é muito visto, por exemplo, em eletromagnetismo. Quando vocês estudam força magnética, por exemplo, a força magnética ela é igual a produto da carga V VEC B. Ou seja, para eu determinar a força magnética, eu tenho que fazer um produto vetorial. Então, você sempre tem que utilizar a regra da mão direita. Aponta os dedos na direção de onde está indo a carga, né, da velocidade. Gira os dedos na direção do campo magnético. E o polegar vai te dar a direção da força magnética. Se a carga for negativa, por exemplo, um elétron, aí tu muda o sinal porque esse aqui vai ter um menos. Aí tu vai gerar um vetor oposto ali. Outra aplicação, por exemplo, é do torque. Né? Quando tu tem um torque, a definição de torque é R VEC F. R é o vetor posição, que sai do ponto de apoio até a extremidade ali de onde tu está aplicando o vetor força. Então, ele seria o braço da alavanca, produto vetorial com o vetor força. Tá? Então, o torque ele também exige um produto vetorial. Então, para tu determinar qual que é o torque, qual que é o sentido da rotação que essa força vai exercer naquele objeto, você vai utilizar produto vetorial. Tá? O momento angular também é definido de um produto vetorial. As rotações infinitesimais também são definidas com um produto vetorial. Então, o uso do produto vetorial é muito importante. Então, saber definir bem qual que é o sentido do vetor ajuda bastante, certo? Então, para essa aula é isso. Então, a gente já viu o modo, direção e sentido do produto vetorial de forma geométrica. Próxima aula a gente faz um resumo dessas ideias e introduz, então, a definição algébrica do produto vetorial. Né? Como que a gente chega na definição algébrica a partir dessas ideias. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo e até mais.